meses. Vera Daves esclarece que na base deste cenário está o serviço da dívida pública, que tem condicionado o cumprimento dos vários compromissos financeiros do Estado. O estado atual das finanças públicas foi avaliado pela equipe econômica do governo em reunião orientada pelo Presidente da República. O encontro teve como ponto único da agenda de trabalho a análise do relatório sobre a execução do Orçamento Geral do Estado referente ao segundo trimestre do ano em curso. O momento serviu igualmente para o ponto de situação sobre a capacidade do Estado em honrar os seus compromissos financeiros, com destaque para os salários da função pública, que nos últimos meses não têm sido pagos em tempo oportuno. Existe um desfazamento entre o timing, o momento de entrada na conta única do Tesouro daquelas que são as receitas fiscais e as datas associadas aos compromissos a que temos que fazer face. Se nós estivéssemos numa situação financeira que tivéssemos já conseguido constituir uma boa almofada para minimizar esse timing, os cidadãos quase que não sentiriam isso, porque a almofada que tivesse sido constituída permitiria cobrir esse desfazamento. Mas por causa da pressão do serviço de dívida, que em alguns meses é maior que noutros, não nos tem sido possível constituir essa almofada. Vera Daves lamenta os atrasos registados no pagamento dos salários, mas não descarta uma provável repetição deste cenário tenebroso para os funcionários públicos. Existe esse risco, sendo totalmente honesto. Existe esse risco porque está relacionado com a pressão do serviço da dívida e com os timings de entrada da receita. Mas tudo estamos a fazer para que o risco seja sempre minimizado e mitigado, porque temos consciência dos constrangimentos que isso causa às famílias angolanas. A ministra das Finanças falava à margem da reunião da Comissão Econômica do Conselho de Ministros. O encontro, orientado pelo Presidente da República, fica marcado pela aprovação do relatório de execução do OGE referente ao segundo trimestre de 2024. Dr. Albino Paquice, os salários vão continuar a atrasar. Está a ver o que nós estávamos a dizer há pouco tempo, né? Que o país não tem dinheiro. Então, se nós não temos dinheiro, estamos a multiplicar o município. Eu não vou discutir, porque essa parte já passou, tá? Mas é essa a questão. Se nós não temos dinheiro, não te rias, doutor Jorge Fernandes, não temos dinheiro para pagar salário, tá? Isso estamos a dizer. Então, há ou não há? Mas a almofada está aí, a almofada não tem dinheiro. Mas o que existe aqui, estas coisas podem ser negociadas. A almofada pode ser negociada. A questão da dívida pública. Se nós pagamos a dívida pública, primeiro essa dívida pública, nós tínhamos que auditar a dívida pública interna e externa. Era preciso auditar. O que é que estamos a dever, a quem é que estamos a dever aqui e a quem é que estamos a dever lá fora. É muito rápido. E depois, pedir a estas pessoas com quem nós estamos a negociar a dívida, que ao invés de pagarmos no dia 10, pagamos no dia 20. Mas já foi feita essa negociação ou não? Sim, mas o problema que está aqui é clareza nas contas públicas. A ministra diz bem, a nossa receita não chega ao tempo suficiente para nós pagarmos e ao mesmo tempo pagarmos salário. Mas se nós não conseguimos fazer isto, então por que a gente não se organiza primeiro? Então, mas o problema é este. O segundo é, eu aqui vou citar uma figura rápida, não vou ler mais, só vou citar o nome, que é Ferreira Pestana. Vou citar Ferreira Pestana, que faz umas perguntas à ministra e diz assim, mas então em 2014 nós estávamos pior do que hoje, nós conseguíamos em 2014 pagar, portanto, aos funcionários públicos. E depois, que tipo de dívida é essa que não nos permite, efetivamente, podermos pagar aos funcionários públicos? Mas depois há outra ideia. O Orçamento Geral do Estado de 2024 ficou orçado em $65. Previsão do petróleo. Previsão do petróleo. $65. E o barril de petróleo nunca ficou abaixo dos 75, 80. Nós temos excedentes, não é? Nós temos o excedente de $10 a $15. Esse dinheiro está onde? É muito dinheiro. Dá para pôr no Orçamento Geral do Estado. Dá para pôr no salário. E depois, há uma pergunta que o Pestana faz. Diz assim, o MIFIM, o Ministério das Finanças, também vai negociar com os nossos credores, onde nós temos pagamento dos nossos filhos na creche, na escola, portanto, no carro que nós devemos, no banco. Também vai negociar com eles porque estamos a pagar juros de mora. Olha, isso tudo nos leva a dizer o seguinte, o Estado angolano, por favor, uma das coisas que não pode realmente atrasar é o salário. O que é que está a acontecer agora? Se nós não temos o salário até ao dia 28 ou dia 30, em que nós temos que pagar as nossas obrigações com os serviços e bens que nós também pedimos na nossa família, nas nossas casas, nós vamos pedir o dinheiro nas quinglas.
Acho que em inglês já não estão a fazer troca, agora estão a dar dinheiro. Mas estão a dar com juro. O indivíduo, se recebe 200 mil kwanza, tem que pagar 300. Se recebe 100, tem que pagar 150. Isto não se paga em 3, 4 meses. Empobrece as famílias que já estão pobres. E o apelo que nós deixamos aqui à ministra, vou terminar com isto. Eu, pelo menos, pessoalmente, gosto muito da ministra Vera Dados, mas já gostava mais. Mas o problema está na ministra ou Dr. Paquis? Não, quem representa as finanças é a ministra. Eu já gostava mais. A ministra é religiosa, já gostava mais. Estamos a tempo de dizer, não, camarada presidente, vamos mudar as prioridades. Também podemos dar as prioridades. Ao invés de pedirmos muitas dívidas e pagarmos, vamos ainda pagar os nossos filhos, depois vamos resolver lá fora. Depois há aqui uma coisa que eu devia deixar aqui rapidamente, que é, nós não podemos ter um governo que diz não tem dinheiro, mas os seus servidores são nossos irmãos servidores públicos, vivem como se nada tivesse acontecido no país. Continuam a brilhar, continuam bem postos, gordinhos com fato e gravatas novos, os carros limpinhos, as casas nos talatonas, as boas-vidas. Quer dizer, não pode. Se é para sofrer, vamos sofrer todos. Ou então, não são angolanos daqui, tem um bilhete VIP. Isso não pode ser. Temos que reclamar sobre isso, porque o país e são nossos irmãos. Temos que ajudá-los a perceber que este tempo é um tempo passageiro. Olha que os outros também estavam assim, e hoje não estão assim tanto. Dr. José Fernandes, os salários vão continuar a atrasar. Temos todos vários compromissos, tal como fez questão de sublinhar o Dr. Paquis, mas só para lembrar que as aulas vão ser retomadas agora em setembro, tem que se pagar as propinas para aquelas crianças que estão em escolas privadas até o dia 10, depois disso tem multa, tem que se comprar o material escolar, tem que se pagar as pessoas que também nos prestam serviço, em casa ou de forma particular. Há as dívidas para aqueles que têm créditos para viaturas, com banco, enfim, nas concessionárias. Como é que o angolano suporta, estando a endividar-se cada vez mais, com um salário que já não responde às necessidades reais? Pois, Leda, essa é daquelas matérias que de facto é muito difícil, é um gargalo que fica sempre na garganta. E me parece que a explicação técnica que foi dada pelo Ministério das Finanças não foi feliz, foi uma explicação infeliz. Eles tentaram explicar os timings da hora que os fundos da contribuição dos impostos entram e da hora que os pagamentos das dívidas saem, da hora que o pagamento dos fundos de salário sai. É essa a explicação que foi dada, criou uma confusão na mente dos angolanos. Eu acho que seria de bom tom se o Ministério das Finanças voltasse a dar uma outra conferência de imprensa para clarificar este ponto de atraso dos salários, porque as variáveis que foram ditas naquela conferência de imprensa, até aqui são muito confusas. De qualquer maneira, e aqui concordo com o Dr. Paquis, o salário de um trabalhador é sagrado. Estamos a falar de um contexto de um país em que o maior empregador do país é o Estado, é o governo. Se o Estado falha o salário, falha todo o sistema de consumo a nível nacional. As micro, pequenas, médias empresas morrem, porque não há consumo. As pessoas não têm, para além das questões que a Leda colocou, o funcionário não vai conseguir pagar a creche do filho, não vai conseguir pagar a propina, quer dizer, é em cadeia. O atraso de salário numa sociedade como a nossa, estruturada numa base em que, como eu disse, o Estado é o maior empregador, dá consequências económicas e sociais graves. E eu acho que não é este cenário que efetivamente nós temos. E pelas contas que foram apresentadas, um outro contrassenso, porque nós vimos o relatório de conta e me parece que pelo relatório de conta que foi apresentado, há sim dinheiro para pagar salário aos trabalhadores. Então, essa noção que foi transmitida de que não há dinheiro para pagar aos trabalhadores, acho que é uma ideia um pouco falsa. Agora, falamos aqui de dois elementos. Atrasos de salário por causa do sistema interno lá de finanças, que eventualmente, em benefício dos trabalhadores angolanos, eu penso que pode ser corrigido, porque o operador do sistema é um ser humano, o sistema é uma coisa que se programa, eventualmente, claramente o que nós pedimos é que o salário das pessoas tem que ser prioridade absoluta, em detrimento do pagamento da dívida externa ou interna. Não é possível colocar o pagamento da dívida em primeiro lugar e o salário em segundo. Essa variável tem que ser mudada, a ordem de prioridade, e depois vamos ver, quem opera o sistema é um homem, é um ser humano. Então, é possível alterar isso. Portanto, eu aí concordo com o Dr. Paquis, o apelo é que isto mude para não criar prejuízo às famílias e, de uma forma geral, à sociedade angolana.